Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu me chamo Murilo. E eu me chamo Érica. E hoje nós vamos dar algumas dicas para vocês de como vocês podem estar viajando mais barato e economizando. Bom, a primeira dica é você planejar a sua viagem com antecedência. Isso aí está diretamente ligado ao custo que você vai gastar na sua viagem. Porque assim, se você planeja a sua viagem com antecedência, você consegue economizar em passagens, por exemplo. Você está aqui. Se você compra uma passagem para o final do mês, né? Hoje vamos dizer que hoje é dia 15, final do mês dia 30. Se você compra uma passagem assim, você vai pagar absurdamente mais caro do que você comprar uma passagem para daqui 3 meses, 4 meses. Porque assim, as companhias, elas entendem que a pessoa está necessitando daquela passagem de última hora. E quem está precisando das coisas de última hora tende a pagar mais caro por isso, né? Então, se você planeja a sua viagem com antecedência, você consegue economizar, né? Seja isso em passagem e também em hospedagem, né? Porque às vezes você está prevendo uma hospedagem para a semana que vem. Isso aí, o custo vai estar muito maior do que você prever uma hospedagem para daqui 2 meses, 3 meses. A dica número 2 seria em relação, na hora de comprar a passagem, você usar ferramentas de comparação de preço. Existe um site muito conhecido que se chama Skyscanner e nele você consegue pesquisar passagens onde mostra o valor que está em todos os sites de venda de passagem, tanto no site da própria companhia, da Gol, da Latam, da Azul, como também naqueles sites que vendem passagem que é o Decolar, 123 milhas, MyTrip. Ele faz um filtro onde aparecem os valores em todos esses sites e te mostra o valor do menor ao maior, mostra o que tem a duração de voo maior, a duração de voo menor, e com isso você consegue os melhores preços, né? E ele também tem uma ferramenta muito legal onde você consegue ver, por exemplo, dentro de 6 meses qual data que está o valor menor, né? Que daí quando você não tem uma data específica para viajar, você consegue escolher uma dessas datas, né? Eu já tô dando spoiler da próxima dica, mas eu já vou falar. Porque daí se você tem a disponibilidade de data, você consegue escolher a data baseada no período em que a passagem está mais barata. E também existe outro aplicativo que se chama Melhores Destinos, onde ele aparece sempre valores promocionais para destinos aleatórios. Então assim, você não tem um destino que você quer ir, então você vai olhando esse site, quando aparecer uma promoção legal, você compra para o lugar que tiver, entendeu? Quando você não faz questão de viajar para lugar X ou lugar Y, você só quer viajar. Então esse aplicativo seria uma boa opção, que é o aplicativo chamado Melhores Destinos. Bom, a terceira dica é basicamente você viajar em baixa temporada, né? As viagens em alta temporada eu sei que é muito tentador, porque você pensa assim, poxa, você está com seus filhos, vamos dizer, de férias da escola, isso se torna uma alta temporada, né, em ambientes turísticos. Então assim, a tendência é que os preços se elevem. Cara, é exorbitante a diferença de preço para passagem, para hospedagem, você hotel, pousada, se torna muito mais caro. E também a alimentação, por incrível que pareça, as pessoas aumentam em alta temporada, aumentam o preço das alimentações. Isso torna a sua viagem muito mais cara. Então, quer dizer que se você consegue viajar em baixa temporada, você consegue economizar muito. A dica número 4 seria você ficar em hospedagens alternativas. O que seria hospedagens alternativas? Seria o famoso Airbnb, que geralmente o custo-benefício do Airbnb é muito melhor do que em relação a hotéis, né? Só que vale ressaltar que, por exemplo, nos hotéis você muitas das vezes tem café da manhã. No Airbnb não tem, porque Airbnb é praticamente uma casa, um apartamento, onde uma pessoa te aluga por 1 noite, 2 noites, né? Já teve casos de eu e o Murilo ficar num resort onde a gente pegou um loft e esse loft era por Airbnb. Então a gente alugou dentro de um resort pelo Airbnb, entendeu? E assim, às vezes o preço é muito mais vantajoso do que o preço vendido no site do resort ou no hotel, no site do hotel, né? Então assim, vale muito a pena, né? Só que você tem que tomar alguns cuidados, né? Ver bem a avaliação, né? Porque são chamados os anfitriões, né? Que são aquelas pessoas que colocam o anúncio na internet, no caso no aplicativo do Airbnb, né? Então assim, você ver a avaliação do anfitrião, ver os comentários, né?
para daí você ter certeza de que aquela hospedagem vai ser tranquila, né? A dica número 5 é utilizar transporte público ou caminhar. Isso eu e a Érica, a gente faz muito. A gente desce, por exemplo, em um local específico, né? Geralmente a gente viaja para locais turísticos, né? Então a gente desce em um local específico e anda, né, ali ao redor. A gente fala assim, né, poxa, estamos tirando férias para descansar, e na verdade você tira férias para cansar mais ainda, porque o tanto que você anda é absurdo. Outra, né, coisa que a gente costuma fazer é alugar um carro naquele ambiente, né, naquele local. Porque assim, muitas vezes sai mais em conta do que você pegar um translado ali, um Uber, alguma coisa desse tipo, ou então você pagar uma passagem para viajar de um destino ao outro. A gente fez isso numa viagem recente nossa. Nós fomos para Salvador, alugamos daí um carro e viajamos até ao outro estado. Por quê? Ficou mais barato do que você pegar uma viagem de avião. Então assim, também dá para você economizar de certa forma utilizando isso. E claro, né, andar a pé também é economia e saúde, né? Você consegue estar visualizando coisas, né, naquele local ali, que de repente se você passar simplesmente de carro você não ia perceber, né? A dica número 6 seria você fazer refeições em locais mais baratos, né? Só que assim, isso vai muito da sua vontade de viver realmente aquele momento, né? Ou a sua vontade de economizar. Porque se você quer viver a melhor experiência, lógico que é bacana você almoçar olhando para o mar e tudo mais, né? Só que em relação a praias, né? Em locais de praias, muitas das vezes na beira do mar, é um valor, quando você entra 2 quadras para dentro, já é tipo assim, menos da metade do preço, né? Então vamos supor que você vai ficar ali 4 dias na praia. 1 ou 2 dias, tudo bem, você almoça na beira do mar para curtir o momento, né? Viver aquele momento de fato. Só que nos outros dias, você pode sim entrar um pouco para dentro da cidade em busca de refeições mais baratas, né? No caso, aconteceu isso com a gente na Praia do Francês, né? A gente almoçou na beira-mar. Se eu não me engano, o valor da refeição tinha dado R$170 para nós dois, né? Tudo bem, não tá caro, mas também não tá barato, né? R$170 em uma refeição para 2 pessoas, né? Só que daí, quando foi à noite, a gente resolveu ir para uma rua, que é uma rua toda enfeitada, que é chamada La Rua. E ela é praticamente na quadra dos fundos da praia. E a gente comeu uma refeição nós dois e nós pagamos R$60. Isso é quase mais barato do que na nossa própria cidade. Então assim, valeu muito a pena, entendeu? R$60 uma refeição para 2 pessoas a uma quadra da praia. Então assim, aí a gente viu, né, como que é. Daí nos outros dias, a gente, claro, foi almoçar e jantar nesse local mais barato, né? Bom, a dica número 7, né, é a utilização, vamos dizer assim, de aplicativos para cashback e também de cupons de desconto. Puxando um gancho para alimentação, né, em Gramado, por exemplo, tem, né, uma rede de cupons de desconto para alimentação. Então assim, as pessoas entram ali no site, né, aderem àquele cupom de desconto e utilizam em determinados locais, né? Claro que não são todos os ambientes ali, não são todos os restaurantes que estão cadastrados, mas, né, é válido você utilizar para ter uma experiência um pouco mais barata, é claro, né? A gente está nesse vídeo aqui tratando de economizar. Outra coisa é os cashbacks, né? Você utilizar cashbacks para estar fazendo as suas viagens, né? Isso tanto para pontos no cartão, compras, por exemplo, em aplicativos como Melios, você consegue estar pegando esses cashbacks de volta e trocando por passagem, ou de repente, né, trocando por alimentação. Alguns programas também de fidelidade é válido, né? Existem programas de fidelidade, por exemplo, para profissionais. De repente você que é médico, procure no seu conselho ver se alguns locais ou alguns restaurantes ou algumas redes nacionais elas dão desconto por você ser médico, né? No nosso caso, nós somos engenheiros. O CREA ele tem parceria em alguns locais, né, para a gente receber descontos por conta dessa profissão que a gente tem. Essas foram as nossas dicas para ajudar vocês a economizar na hora de viajar. E é isso, até a próxima, até o próximo vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui.